Olá, eu sou Pompeia Tavares, coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo Arte e Educação. Bem-vindos ao Com a Palavra. Nesta edição vamos percorrer a exposição Nise, a Revolução pelo Afeto. E quem nos acompanha nesse passeio é o ator, médico psiquiatra transcultural Vitor Por Deus. Vitor também é criador do grupo teatral Dionise e do Hotel da Loucura e vai nos contar um pouco da sua experiência nesse trajeto pela mostra. Bom passeio! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Por Deus, eu sou médico, sou ator, sou psiquiatra transcultural e estou aqui para falar um pouco para vocês da doutora Nise da Silveira, que é uma das médicas mais importantes da história do Brasil, uma psiquiatra das mais importantes da história do Brasil, a mais importante da história do Brasil. E eu sou médico, trabalhei no Hospício do Engenho de Dentro, né, que é o hospício onde a doutora Nise trabalhou e realizou a sua obra principal, que é o Museu de Imagens do Inconsciente. Trabalhei lá de 2009 a 2016 e não conhecia a Nise pessoalmente, né? Eu chego lá no hospício em 2009, 10 anos depois da morte dela. Ela morre em 1999. E eu, sendo médico, sendo pesquisador e sendo artista também, né? Eu sou ator desde os 9 anos de idade. Eu acho que eu tive uma leitura, eu tive uma percepção, eu tive uma observação da obra da Nise nessa visão de que a obra da Nise é uma obra científica através da arte, né? É uma obra arte-científica, né? Então, o primeiro ponto assim, que a gente deve lembrar nessa introdução ao pensamento da Nise é que isso não é uma novidade na história da medicina, né? O próprio Hipócrates, que é um dos fundadores da medicina ocidental, o primeiro médico, a qual todos os médicos do Ocidente geram fidelidade, né? No juramento de Hipócrates, na formatura médica, ele já falava da importância do teatro, da música, da dança, da vida cultural, da alimentação, né? Das condições sanitárias na produção da saúde de um indivíduo. Também vamos ter outros momentos importantes, né, na história, como, por exemplo, quando Shakespeare vai propor o teatro como uma forma de cura, né, o teatro como uma forma de reorganização mental, de organização social, reorganização cultural. Por exemplo, na peça Hamlet, né, quando o personagem Hamlet diz: o negócio é a peça com a qual capturarei a consciência do rei, né? Também vamos lembrar do Goethe, né, que escreveu em 1818 uma peça chamada Lila, que eu traduzi para o português, onde ele fala da importância da música, da dança, da poesia na produção da saúde, né, da família, na saúde da comunidade. Vamos lembrar de hospitais psiquiátricos no mundo árabe, no Irã, na Índia, onde os pacientes eram tratados com música, com contação de história, com narração. Vamos lembrar de hospitais psiquiátricos na Espanha, na Península Ibérica, influenciados pela cultura árabe, que também tratavam os pacientes com contação de história, música, poesia. E a Nise, então, ela se insere nessa tradição arte-científica, né, que mistura a arte e a ciência. Aliás, a arte é o bem fazer e a ciência é o bem saber. Como é que você sabe que sabe uma coisa se você não faz? E como é que você faz para fazer uma coisa se você não sabe, né? Então, na verdade, na medicina, na psiquiatria, a integração entre arte e ciência é total, né? A medicina é chamada uma arte de curar. Então, é através da arte que você chega nas pessoas e é através da ciência que você compreende, né? E explica e modifica os fenômenos que você está trabalhando. Então, na verdade, não há separação entre arte e ciência. Não deveria haver separação entre arte e ciência. A separação entre arte e ciência é uma das infelicidades da medicina moderna. E a doutora Nise justamente se destaca na nossa comunidade brasileira como uma grande arte cientista, né? Como uma mulher que fez uma revolução científica, uma revolução artística, uma revolução no saber e no fazer, na transformação da própria prática médica. E é mais do que uma revolução, é um serviço comunitário, é o Museu de Imagens do Inconsciente, que tem mais de 70 anos de experiência, é a Casa das Palmeiras, que foi fundada em 1956 e tem mais de 50 anos de experiência, é o Espaço Aberto ao Tempo, fundado pelo Dr. Lula Vanderlei, que é aluno da Nise, aluno da Lígia Clark, o meu próprio trabalho, o Teatro de Dionísias, o Hotel da Loucura, que são iniciativas de mistura dos dois campos, né? De mistura da arte e da ciência como uma forma de ampliar
a nossa capacidade de compreender os fenômenos do subjetivo, do psiquismo. E sem a arte, sem a cultura, sem a dimensão simbólica, fica muito difícil de penetrar no mundo interno de uma pessoa, né? Isso que o trabalho da doutora Anísia, do Hans Prinzhorn, que é o primeiro médico da Alemanha a fazer uma grande obra nesse campo, ele mostra isso. O Prinzhorn fala isso no livro dele, né? Que aquele médico que conhecia a terminologia da arte será capaz de penetrar no mundo do delírio. Então a doutora Anísia, ela foi capaz de penetrar no mundo do delírio através da arte. Ela produziu um museu que hoje é o maior museu do mundo, é o maior museu do mundo conhecido de arte e loucura, que hoje tem mais de 400 mil obras. Ela produziu uma clínica cultural comunitária que hoje está em Botafogo, mas foi fundada na Tijuca, que chama Casa das Palmeiras. A doutora Anísia formou milhares de profissionais, formou milhares de pessoas, publicou 6 livros, publicou uma centena de artigos científicos internacionais, fez mais de 50 exposições de arte nacionais e internacionais que estão listadas aqui na exposição. Então ela foi realmente um Galileu da medicina, né? Ela mostrou que é possível fazer psiquiatria de forma científica, é possível fazer psiquiatria de forma reprodutível, né? Onde após esse tempo todo os resultados se mantêm, se sustentam. Os meus pacientes hoje são demonstração científica desse método. Os pacientes do Dr. Lula Vanderlei são demonstração científica desse método e muitos outros grupos no Brasil e no mundo que reproduzem essa abordagem. Então ela chega no hospício do Engenho de Dentro em 1944, né? Depois de ter ficado um ano e meio presa no presídio da Frei Caneca, depois de ficar 8 anos refugiada, fugitiva, né? Da polícia no Brasil, aqui se escondendo na Amazônia, se escondendo no Nordeste. Foi um período onde ela estudou Spinoza, né? Que é o grande filósofo, o grande pensador que fundamenta o trabalho da doutora Anísia, porque Spinoza fala da importância do afeto, né? De que nós somos governados pelo afeto, nós somos escravizados pelo afeto, e que o afeto que governa a existência. Se a gente não compreender os nossos afetos, nós não vamos compreender a nós próprios. E ele fala ainda que os afetos, quando considerados em conjunto, são imagens, né? Então, quando nós estamos vendo essas imagens todas que estão aqui expostas, essas imagens maravilhosas, imagens fascinantes, imagens misteriosas, nós estamos de frente com a nossa própria emoção, nós estamos de frente com a nossa própria constituição psíquica, e por isso que às vezes é difícil, né, da gente mergulhar na nossa constituição psíquica. E a doutora Anísia chega nesse hospício. O hospício estava em pleno funcionamento nessa época, 1944. Eram aproximadamente 2.500 esquizofrênicos psicóticos crônicos, que são as formas mais graves de doença mental, né, que a gente conhece, ali abandonados dentro do hospício, trancados dentro do hospício, sendo tratados com lobotomias, sendo tratados com eletrochoques e outros métodos agressivos, né, outros métodos chamados coercitivos. Ainda não haviam essa grande onda de medicações psicotrópicas, né, que hoje nós temos, e ela se recusa a apertar o botão do eletrochoque, né, como tem aqui uma sessão falando disso. Ela diz: eu não aperto o botão do eletrochoque, e aí ela é punida, né, ela é jogada no fundo do hospício, assim, numa sessão de terapêutica ocupacional que não tinha nada, não tinha nem cadeira para sentar, não tinha nem papel para desenhar, não tinha nem caneta. E ela, muito resignada, né, muito revolucionária, muito inteligente, muito sensível, vai construindo, com a colaboração da comunidade, com a colaboração dos funcionários, com pessoas da direção, pessoas da limpeza, pessoas da enfermagem, ela começa então a construir 17 ateliês diferentes, 17 atividades expressivas diferentes, 17 oficinas que iam de pintura, desenho, encadernação, costura, modelagem, dança, teatro, música, instrumentos musicais. E isso é uma coisa que a gente tem que observar na Anísia, que era a capacidade de mobilização comunitária que ela tinha. Ela era uma grande mobilizadora. Ela colocava gente dentro do hospício. Ela rapidamente construiu um grupo de monitoras, né? De pessoas, entre essas monitoras
estava Dona Ivone Lara, né, a grande compositora, a grande sambista do Brasil, que era assistente social e pôde trabalhar com a doutora Anise, compondo com os pacientes, trabalhando com música nos pacientes. Então a doutora Anise tinha essa característica de abrir as portas, né, de fazer a loucura de portas abertas. E ela então começa essa revolução que nós vamos poder ver nessa exposição aqui, onde ela vai mostrar a importância das imagens, a importância do afeto catalisador, que é um princípio científico, é um princípio médico e científico de acompanhamento dos pacientes e de produção espontânea, de improvisação, onde você acolhe a produção da pessoa sem dizer a ela o que fazer, sem forçar a ela o que fazer, e isso é a grande diferença, uma pedagogia da autonomia, como diria Paulo Freire, né? O grande educador Paulo Freire, ele está alinhadíssimo com a doutora Anise da Silveira, porque os dois colocam a criatividade como um desenvolvimento importante no psiquismo humano e que você não deve trabalhar de maneira diretiva, dizendo aos outros o que fazer o tempo inteiro, mostrando aos outros o que fazer, mas ao contrário, valorizando a produção espontânea e a improvisação, como nós vamos poder ver aqui na exposição, que é um dos princípios importantes da emoção de lidar, né? Você deve improvisar com o paciente, você deve improvisar com a comunidade e disso vão vir as imagens do inconsciente. E o afeto catalisador é o princípio científico da colaboração. Por que competir com o paciente quando você deveria cooperar com o paciente e ajudar ele a se desenvolver? E faz muito mais sentido. Os resultados demonstram, a experiência demonstra. Então, um dos exemplos mais dramáticos dessa abordagem e que a doutora Anise conseguiu, né, com seu grande esforço médico e científico, acumular, é essa obra, essas duas obras do paciente, do cliente da Anise, chamado Lúcio Noemann. O Lúcio, ele produz, né, essa grande obra, né, essa obra escultórica, né, de grande precisão, de grande virtude. E a família do Lúcio autoriza o staff do Hospício do Engenho de Dentro a fazer uma lobotomia nele, né? A fazer a lobotomia que era considerado um tratamento padrão na época, né? E o resultado é claríssimo, né? O resultado mostra a total desestruturação, né? A total ruptura do processo criativo, do processo criador, do processo configurativo, como diz o Prinzhorn, né, na segunda obra feita após a lobotomia. E isso resume o princípio todo, né, de que o documento, a arte, né, a expressão, o desenho, o rabisco, a fala, a performance, a dança, o teatro, a música, são documentos psíquicos, né? Então, se você faz um desenho, se você faz uma escultura, isso exprime o seu estado subjetivo, isso exprime o estado das suas emoções, isso exprime a sua visão de mundo, isso exprime o que você está vivendo, exprime fatores subjetivos, exprime a sexualidade, exprime o sentimento, exprime o momento do contexto que você está vivendo. E de outra maneira, quando você sofre um tratamento coercitivo, um tratamento violento, um tratamento que é um tratamento para destruir neurônios, para destruir estruturas do cérebro, para destruir, né, para apagar memórias, o que é uma coisa anti-hipocrática, vai contra a tradição médica, né? Se a tradição médica diz que a restauração das memórias é a cura mental, como que nós vamos fazer tratamentos que apagam as memórias, que destroem as memórias, que destroem a cabeça dos indivíduos, justamente como aparece aqui no trabalho do Lúcio e no trabalho da Anise, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? De que as obras materiais, as obras de arte, a música, a dança, os discursos, a poesia são documentos do nosso psiquismo e que através do estudo desses documentos nós somos capazes de compreender de maneira mais profunda, de maneira mais interessante, de maneira mais produtora de saúde, né? Esse trabalho da Anise constitui um método científico de promoção da saúde, né? A promoção da saúde mental é a promoção da saúde geral. A saúde mental controla a saúde geral, né? A saúde do nosso psiquismo está no controle do nosso corpo, da nossa cultura, da nossa dieta, do nosso exercício físico. Se a gente faz exercício físico, não faz exercício físico. Se a gente se alimenta bem, não se alimenta bem.
tudo depende do nosso psiquismo, tudo depende da nossa autoestima, tudo depende da nossa autoimagem e da imagem que a gente tem do mundo. E a doutora Anísia diz, não, comigo não, eu fiquei presa, né? Ela ficou presa 1 ano e meio, ficou fugindo da polícia há 8 anos, então ela sabe qual é o sentimento da tortura, ela sabe qual é o sentimento do encarceramento, ela sabe qual é o sentimento da restrição da sua potência de agir, né? Como diria o Spinoza. E ela vai fundar, de uma forma muito importante, essa tradição da psiquiatria e da medicina que rejeita os métodos violentos, os métodos coercitivos. E ela vai criar uma psiquiatria científica, uma psiquiatria construtivista, uma psiquiatria que trabalha a partir do presente, a partir das condições da pessoa, a partir das potências que aquela pessoa carrega, e vai fundar essa ideia de que nós não precisamos violentar o paciente para tratar ele, né? Nós não precisamos destruir os pensamentos dele para tratar ele, nós não precisamos destruir as emoções dele, seja com lobotomia, seja com drogas em alta dose, seja com encarceramento. E isso no Brasil é muito importante porque vai tocar no Juliano Moreira, né? A doutora Anísia trabalhou no mesmo hospício que o Juliano Moreira trabalhou, que é um psiquiatra preto, que nasceu escravo em Salvador em 1873 e que vai se tornar médico, né? Começa a estudar medicina aos 14 anos. Juliano Moreira certamente era filho de Oxalá, era um homem muito iluminado e ele vai galgando e vai trabalhando e vai lutando contra o racismo. Vocês imaginem o que é um preto escravo se tornar médico na Bahia, né? O único preto na escola da Bahia. E ele se forma e vem para o Rio de Janeiro dirigir o Hospício Nacional, que ele vai dirigir 27 anos. E ele aboliu as camisas de força, aboliu as grades, aboliu as prisões dentro do hospício. Ele morava com a esposa dele dentro do hospício, ali na Praia Vermelha, na época que não tinha sido transferido ainda para o Engenho de Dentro, né? Ele vai ser transferido para o Engenho de Dentro em 1911. Esse hospício da Praia Vermelha, ali da Urca, é fundado por Pedro II em 1852 e o Juliano Moreira começa a dirigir esse hospício em 1902 como um preto pioneiro, pai preto perdido da psiquiatria científica brasileira. E ele vai ser chamado de um terapeuta do afeto. Era adorado pelos pacientes, convivia com os pacientes, morava dentro do hospício, e o próprio Lima Barreto, né, que é um dos pretos mais importantes da história do Rio de Janeiro, do Brasil, um dos grandes gênios escritores que nós temos, ele escreve sobre o Juliano Moreira, dizendo que o Juliano Moreira era uma pessoa excelente, que estudava bem as nossas dores e era capaz de adivinhar as nossas dores por ser uma pessoa tão sensível. Então a doutora Anísia tem essa introdução aí, né? O Juliano Moreira foi professor do Antônio Austragésilo, que era neurologista e foi professor da Anísia, e foi o cara que sugeriu que ela fizesse psiquiatria. Então a Anísia é neta, ela é neta científica do Juliano Moreira, né? E eles vão ser pioneiros na rejeição dos métodos violentos, dos métodos coercitivos, e a doutora Anísia realmente vai, né, colocar a cereja no bolo quando ela traz essa arte e essa expressão artística, a expressão cultural, como documento psíquico, como maneira de penetrar no mundo do delírio. E aqui nós podemos ver o que aconteceu com o psiquismo do paciente Lúcio, né? Foi totalmente destruído e ficou imprestável, né? Ela acusa eles de decapitarem um artista, né? Então a doutora Anísia, depois que ela começa a trabalhar nesse hospício, né, com todas essas dificuldades, depois de ter sido presa, depois de ter ficado refugiada, né, de ter sido a primeira mulher a se formar em medicina na Bahia, e ela vem para o Rio e começa a trabalhar no hospício, ela se recusa a dar o botão do eletrochoque e abre ateliês, né, e abre espaços de livre expressão. Espaços, como ela dizia, de afeto e liberdade, onde os esquizofrênicos, os psicóticos crônicos, que ela provocativamente chamava de clientes, né? São pacientes do SUS. Doutora Anísia era uma médica do SUS, doutora Anísia era uma gestora pública do SUS e ela chamava os pacientes de clientes. Então ela abre esses espaços e eles começam a frequentar e trabalhar, e ela agrega colaboradores, traz gente da comunidade. Ela vai ter a colaboração muito importante de um ex-funcionário da direção do Hospício do Engenho de Dentro, que se tornou um dos mais importantes artistas brasileiros, que acaba de falecer na Alemanha, que é o Almir Mavignier, né? O Almir Mavignier foi um grande pintor e que ajudou muito a doutora Anísia no início dessa implantação do ateliê de pintura. Almir Mavignier vai apresentar a doutora Anísia a Mário Pedrosa,
que foi o maior crítico de arte do Brasil, uma pessoa de grande importância na formulação do pensamento da arte moderna no Brasil, foi guru da Lygia Clark, foi guru do Elliot Sica, foi guru do próprio Lula Vanderlei, né? E foi muito amigo da Nise e um dos grandes colaboradores dela no museu. E a doutora Nise, então, faz esse movimento comunitário, né? Esse movimento de envolvimento das pessoas, de mobilização comunitária, que para nós é de grandíssima importância. Mas, além disso, ela vai mais longe, né? Ela lia muito, ela era uma leitora voraz, ela era uma pessoa muito ligada aos livros. A doutora Nise vai ler Baruch Spinoza, né, que é o filósofo principal da obra dela, na biblioteca do pai dela, Faustino, quando ela ainda tinha 16 anos, lá em Maceió. Ela é introduzida pelo pai ao Spinoza, quando o pai fala para ela da importância da geometria, de analisar as imagens, de entender a organização das imagens, como o Spinoza publica esse livro, né, em 1677, chamado A Ética, demonstrada através de método geométrico, né, onde ele mostra a correspondência entre os afetos e as imagens. E ela então vai fazendo esse trabalho e ela faz uma observação muito, muito importante de que esses esquizofrênicos pobres, né, de péssima condição clínica, em grande situação de vulnerabilidade social, eram moradores de rua, eram pessoas abandonadas pelas famílias, eram pessoas que não tinham, né, nenhuma estrutura, eles vão pintar símbolos do inconsciente, símbolos importantes. E ela vai observar esses símbolos, vai fotografar e vai mandar por correio lá para o Jung, lá para o Carl Jung, na carta que está aqui representada. E ela escreve lá: Dr. Jung, eu sou sua grande admiradora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu tenho aqui no Hospício do Engenho de Dentro, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, um ateliê onde os clientes pintam com a maior liberdade, onde não se sugere a eles o que fazer, onde eles improvisam imagens e eu envio essas fotografias. Peço desculpas, mas eu acho que são mandalas. Eu acho que são símbolos circulares, símbolos que aparecem nas religiões do Oriente, no budismo, no hinduísmo, e que simbolizam a unidade, simbolizam Deus, simbolizam a divindade ela própria. Um mês depois, o Dr. Jung responde à carta da doutora Nise, né, chamando ela de Messier, né, de Dr. Nise da Silveira, e ele fala, a Niela Jafé, que escreve essa carta, né, ditada pelo Jung, era a secretária dele, e ele fala: a senhora achou imagens do inconsciente, a senhora achou símbolos que comprovam a teoria do inconsciente coletivo, símbolos que mostram que esses pacientes de baixíssimo nível socioeconômico são capazes de exprimir símbolos universais. Então ela foi, assim, na escola junguiana, uma das grandes demonstradoras da teoria científica do inconsciente coletivo. O Museu de Imagens do Inconsciente é o mapa das imagens do inconsciente, né? Eu, depois, fazendo psiquiatria e trabalhando lá no hospício, pude reconhecer muitas das imagens que aparecem no museu nos meus pacientes. Então, meus pacientes todos, eu tenho um que é Dionísio, tem outro que é Fausto, tem outro que é Rei, tem outro que é o Rei Hamlet, tem a outra que é a Rainha Hecate, tem o outro que é o Hermes, e eles mudam, né? Uma hora é rei, outra hora é rainha, outra hora é plebeu, outra hora é mendigo. E você vai estudando isso, vai estudando essas imagens e vendo que elas realmente expressam o que nós chamamos do inconsciente coletivo, que é uma superestrutura, né, do psiquismo, cultural e biológica ao mesmo tempo, né? O Spinoza diz que a mente é a expressão simultânea do corpo, né? Então isso é uma informação importante para a obra da doutora Nise, e que essa expressão simultânea da mente e do corpo se organiza com imagens ancestrais. E o conceito de arquétipo, né, que é um dos conceitos mais importantes da clínica junguiana, é quando a ação encontra com as imagens ancestrais. E esses momentos são momentos de grande dinamismo, de grande energia, geralmente são momentos de surto, né? Na pessoa que não está preparada para viver isso, né? Então, toda vez que a pessoa encontra uma situação, que aquela situação ativa uma memória ancestral, que pode ser uma memória traumática da história da pessoa, ou da história da família, ou a história da comunidade, ou a história da própria cultura, são momentos de avalanche e a pessoa sofre o que o outro psiquiatra americano, aluno do Jung, colega da Nise, chamado John Wyer Perry, ele chama da pessoa ser atropelada por um trem de afetos e imagens.
Ele chama os arquétipos de afetos-imagens, né? Então são imagens ancestrais que guardam grande relação com a nossa organização emocional, com a nossa organização cultural. E toda vez que essas imagens ancestrais invadem, né, o presente, toda vez que o passado invade o presente de forma violenta, e aí ele usa essa imagem que eu acho muito útil, da pessoa ser atropelada por um trem de imagens. Um trem de imagens, imagens afeto, que levam a pessoa para, se ela tiver que matar, picar a pessoa, comer tudo, levar, queimar, fazer rituais, fazer tudo. Isso acontece durante o surto psicótico dessa maneira. A pessoa é invadida por uma avalanche de imagens, uma avalanche emocional. E o Dr. Jung constituiu essa grande escola que a doutora Nise faz parte. Hoje nós temos lá em Zurique, até hoje, o Instituto Jung. No mundo inteiro você tem institutos Jung trabalhando, fazendo análise, atendendo pacientes. Então é uma coisa que é totalmente científica, funciona. Como a própria obra do Freud também, né? Muito importante. O Freud é pai científico do Jung e o Jung é pai científico da Nise. Então ela também é neta do Freud, né? Lá no Museu do Inconsciente tem uma parede onde tem a foto do pai da Nise, o Faustino, que era jornalista, uma foto do Freud e uma foto do Jung. E junto dessas fotos tem uma peneira de palha com 2 leques, assim, né, cruzados, abanando. Então ela diz que naquela peneira você peneira 7 vezes até ficar bem claro, e os abanadores são para acender o fogo da paixão e manter o fogo da paixão aceso. Então a doutora Nise, ela tem essa grande continuidade com a obra do Carl Jung, que por sua vez tem uma grande continuidade também com a obra do Freud, e nós acreditamos que isso é uma política pública, né, de saúde mental, que se isso for bem compreendido, bem ensinado, eu demonstrei com o meu trabalho no Hospício do Engenho de Dentro e demonstro até o momento com o meu trabalho científico e médico que isso é reprodutível, funciona, dá para fazer. Agora dá trabalho de você atender bem o paciente, dá trabalho de você fazer uma anamnese, né, que é a coleta da história clínica trabalhosa, uma anamnese que fale não somente da história individual, mas da história da família, da história da comunidade, da história do povo. Aqui no Brasil, nós somos traumatizados com a escravidão, nós somos traumatizados com a colonização. É a psicopatologia da colonização. Então, se nós não tivermos ferramentas poderosas de anamnese, de junção das memórias, de ateliês, pinturas, cada comunidade precisa de um museu de imagens do inconsciente. Cada comunidade precisa de um teatro do inconsciente. Cada comunidade precisa que se produzam filmes, músicas, peças, vídeos, toda forma de expressão, porque toda obra de arte é uma obra de relação, como disse Lígia Clark, né, que está nessa exposição também por causa do Lula Vanderlei. Então, se a gente abre essas relações, né, com o simbólico, com a história das pessoas, nós vamos ver o fenômeno da promoção da saúde mental. E eu acho que a doutora Nise lançou esse projeto e lançou essa abordagem, essa metodologia que hoje nós, médicos brasileiros, os estudantes de medicina, os formuladores da política pública, têm obrigação de conhecer e executar. Porque se a gente não executar, né, a política pública da Nise Psiquiatria, quem vai executar, né? Quem vai ser capaz de entender e compreender a obra da Nise, se não nós brasileiros, se não nós cariocas, se não nós que trabalhamos no lugar onde a Nise trabalhou. A doutora Nise era humana, ela ficava de pé no chão, ela tem essa frase que é muito importante: eu nunca vi as pinturas dos meus pacientes no gabinete. Sempre estive do lado deles, olhando a cara deles quando eles pintavam, sempre estive em atividade junto com eles. Então, o segredo do método é descer do salto, né? E chegar perto das pessoas e estar acompanhando as pessoas no que elas estão vivendo, sem de cima para baixo, né? É de dentro para fora, de baixo para cima. E essas pessoas têm grande interesse em se comunicar, em relatarem a história deles, em dizer o que aconteceu com eles, em comunicar com a comunidade, em retornar para a comunidade. Agora, não é para retornar da maneira doente, que sempre foi, é para retornar numa outra maneira, de uma maneira com mais pedagogia da autonomia, com mais pedagogia do diálogo, com mais afeto catalisador e com mais emoção do lidar, que é a teoria que a doutora Nise chama, né? Que um dos clientes, que também está aí retratado, ele fala, isso aqui é uma emoção do lidar, né? É uma emoção do fazer, é uma emoção do trabalhar. Se Galileu descobriu que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol,
a doutora Anísia da Silveira descobre que o afeto é o centro do universo e que é o afeto que governa a nossa existência e que é o afeto catalisador e a emoção de lidar os caminhos científicos para produzir uma política verdadeira de saúde mental no Brasil. Então a gente chega aqui na sala final da exposição da Revolução pelo Afeto, né, da doutora Anísia da Silveira, e essa sala final ela traz algumas reflexões, né, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, né? Então nós brasileiros temos esse passado glorioso, né? Temos o passado de uma mulher, uma cientista, uma médica revolucionária, uma mulher nordestina, né, que vem para o Rio de Janeiro tentar, né, a sua sorte e consegue produzir uma obra única na história da medicina mundial, uma obra única na história da medicina psiquiátrica, né, da medicina da mente. Então é um momento da gente pensar sobre a nossa potência, sobre a nossa capacidade de quebrar o nosso complexo de inferioridade, né? Pela nossa capacidade de quebrar o nosso complexo de povo colonizado, né? A nossa capacidade de enfrentar essa máquina violenta, monstruosa, doentia da colonização, né? Que Frantz Fanon chamou de psicopatologia da colonização, que o meu professor jamaicano que acaba de falecer, que está listado na nossa exposição, Frederick Hicklin, lembrava muito de como muitas das doenças mentais que a gente enfrenta na nossa população de pessoas que foram escravizadas, população de pessoas que foram queimadas na fogueira da Inquisição, população de pessoas que foram discriminadas de todos os tipos, né? Nós brasileiros ainda somos discriminados fora do Brasil. O Brasil é tido como um lugar de desordem, como um lugar de incompetência, e nós estamos vendo que não é verdade. Nós estamos vendo que há brasileiros geniais, há brasileiros que são capazes de quebrar esse complexo da inferioridade, esse complexo da colonização e produzir obras de primeira linha, né? E produzir obras que transformam, que ensinam, né? E o Jung tem essa frase: somente aquilo que você é pode te curar. E essa exposição tem essa grande ideia de nos reconciliar com o passado do engenho de dentro, né? Com o passado do subúrbio do Rio de Janeiro, com o passado da periferia do Rio de Janeiro, que é a periferia da cidade, que era a cidade do Porto de Escravos, a cidade Casagrande e Senzala, né? Então, não por coincidência, a obra da Anísia Psiquiatria floresce no engenho de dentro, que era uma área de senzalas, era uma área de engenhos de açúcar, né, de trabalho escravocrata, e ali ela rompe com essa tradição de tratar as pessoas como inferiores e mostra que aqueles que eram considerados inferiores, brutos, violentos, monstruosos, na verdade, são os maiores artistas da história moderna do país, e isso dito pelos principais críticos de arte e dito pelo público, que hoje pode ver essas obras aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. A Anísia tem essa frase que eu fecho aqui: todo mundo deve inventar alguma coisa, porque a criatividade reúne em si os principais atributos e os principais eixos do psiquismo. Anísia da Silveira. Muito obrigado.